Irmãos, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Esther, no livro de Esther, no capítulo 3. Esther, capítulo 3. Voltando de trás para frente, para você achar rapidamente Esther, pega aí Salmos, Jó, Esther. Esther está coladinha em Jó, que está coladinha em Salmos. Ou então Esdras, Neemias e Esther. Pois bem, esse é o endereço mais fácil que você pode achar aí, o livro de Esther. Esther capítulo 3. Nós vamos ler esta passagem e eu quero meditar com os irmãos nesta noite sobre o seguinte tema: o decreto alterado. Que bom, Arilene, ver você aqui. Gosto de ver vocês, o casal, Alexandre. Que bênção, que bom, irmão. Nós precisamos estar na casa do Senhor, é o melhor lugar para estar. Eu prefiro estar à casa do Senhor a qualquer outro lugar. Um dia na casa do Senhor, nos átrios do Senhor, vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Já expressava o coração do salmista, não é? O decreto alterado. A partir desta passagem que leremos, que se encontra no capítulo 3, e nós estamos no livro de Esther. Há algumas peculiaridades, algumas curiosidades a respeito deste livro, que você, estudioso da Bíblia, ou sabe ou vai pesquisar. E eu vou me ater aqui a um ponto mais central, mais de essência deste livro de Esther. Esther é o nome persa, é o nome persa de uma jovem judia, uma judia que fora levada escrava para as terras da Babilônia, por nome de Hadassa. Hadassa é o nome de Esther, o nome hebraico, o nome judeu desta jovem, desta virgem, como depois nós vamos ver, que é levada ao cativeiro. Portanto, aliás, ela já nasce no cativeiro, porque o cativeiro já vem transcorrendo já antes da sua chegada lá, então os pais dela, e ela então é uma jovem escrava, está escravizada numa nação fora do seu chão, da sua pátria. E desde jovenzinha, desde criança, já é uma criança órfã, de pai e de mãe. Perdera os pais já ainda jovenzinha. Hadassa, ou Esther, fora criada com o seu primo, Mordecai, ou Mardoqueu, a depender de algumas traduções. E esta jovenzinha, esta moça que nascera no cativeiro, órfã de pai e mãe, criada com o primo, veio a se tornar a rainha dos persas. Veio a se tornar a rainha do povo mais poderoso, econômico e belicamente falando, daquele tempo. Ela se tornou a rainha desse povo. Ela foi escolhida para ocupar o lugar da rainha que lhe antecedeu, a rainha Vasti. Obrigado. Num episódio que também você é estudioso, você sabe até o nome. Pois bem, nessa situação, então ela vem se tornar a rainha dos persas. E ela muda a história do seu povo. Ela muda o destino do seu povo, da sua nação, pelo que ela propôs viver. Portanto, irmãos, já de largada, já de início, a gente já consegue aprender pela palavra de Deus que mesmo as pessoas que aparentemente sem recurso, em situação financeira difícil, em situação talvez de escolaridade pouca, pelo sistema do mundo, pela dinâmica do mundo,
essas pessoas são levadas, nós somos levados a pensar que não tem chance para nós, que não tem chance para essas pessoas, que o mundo diz que essas pessoas serão escória, serão os últimos, serão aqueles que não serão olhados, não serão vistos. Mas, diferente de como o mundo enxerga as pessoas, Deus nos enxerga de uma forma diferente. A visão de Deus, a ótica de Deus, as oportunidades de Deus são diferentes das oportunidades que o mundo dá. Portanto, se prepare, disponha para ser usado por Deus. A cada um de nós é oportunizado ser usado por Deus. Independente da situação, independente da posição, Deus usa homens, Deus usa mulheres, Deus nos usa, nos honra, coloca nossa vida em lugares de eminência, elevados, onde glorifica e honra o nome dEle. Porque não é pela nossa capacidade, irmãos, não é pela aquisição que eu tenho, é sobre Ele, não sobre nós. É Ele que define, é Ele que eleva, é Ele que exalta e é Ele que abate. Então, não deixe o mundo ditar ou tentar ditar o seu destino, o seu futuro. Há uma proposta de Deus para cada um de nós. Há um novo de Deus, há uma honra de Deus. E a honra que Deus nos dá não está tão somente voltado para aspectos financeiros. Às vezes a pessoa pensa que a honra está em galgar posições sociais e posições financeiras elevadas. Também. Mas vamos alargar nossa mente e entender que é para além disso. Deus honra pessoas em lugares onde essa pessoa glorifica o nome do Senhor. E aí Deus honra a pessoa ali. Deus pode e quer nos honrar. Seja honrado, meu irmão. Seja honrada, minha irmã. Contrário do desonrar, contrário do perder o time e perder a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Deus seja honrado na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Essa é a noite que nós estamos entendendo que Deus nos honra. Deus coloca a nossa vida numa posição para além daquilo que merecemos. Porque é dele que estamos falando. A capacitação é dele. A posição é dele. Então é ele quem faz o que ele quer fazer. Eu é que sei os planos, os projetos, os propósitos que eu tenho a teu respeito. Eu sei o que eu vou fazer da sua vida. Então, desvencilhando do estereótipo e do aprisionamento e dos acorrentamentos deste mundo, deixa Deus honrar você e colocar você no lugar onde honra o nome dEle. A parte que nós vamos ler começa no versículo 8. A partir do versículo 8 do capítulo 3 de Esther até o versículo 14. Com muita atenção, porque na leitura você vai já vislumbrar entendimento espiritual, verdade de Deus que está guardado na palavra dEle, que por conta de estar na palavra e entregue a nós, é para que nós mudemos de nível e alcançando esta verdade, a gente seja elevado a um degrau superior de entendimento das coisas de Deus. Então, ao lermos a palavra, ao entrarmos no conhecimento da palavra, nós estamos oportunizando a nós uma ascendência, um elevar espiritual que a palavra nos oferece. Então, Amã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem
as leis do rei, e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel sinete e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, inimigo dos judeus. Ele disse: fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. No dia seguinte, no dia 13 do primeiro mês, chamaram os secretários do rei, e segundo tudo que Amã havia ordenado, se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos chefes de cada povo. A ordem devia ser endereçada a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Foi escrita em nome do rei Assuero e selada com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com instruções para que num só dia, o dia 13 do 12º mês, 11 meses depois, portanto, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que os seus bens fossem saqueados. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que se preparassem aquele dia. Pai, em nome de Jesus, pedimos graça e revelação e entendimento da Tua palavra. Grita no nosso coração a Tua verdade, exploda dentro de nós a verdade eterna do Senhor e muda a nossa concepção, o nosso entendimento, eleva-nos para compreender as coisas, os segredos, os mistérios do Senhor. Nós queremos sair daqui diferente de como quando aqui chegamos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, sobre um decreto alterado, a partir do texto que acabamos de ler, faremos esta reflexão nesta noite. Porque foi proclamado um decreto, foi publicado um decreto foi anunciado, determinado, estabelecido, proclamado para que todos o seguissem, o obedecessem. Amã, que é o mentor dessa lei, ele estava indignado com Mordecai, ou Mardoqueu, que é o primo da Hadassa, não é isso que nós falamos há pouco? Que criou Esther. Então, Amã, chateado com Mardoqueu, manda e faz essa legislação com a conivência do rei, porque ele não recebia reverência de Mordecai. Mordecai não se curvava diante dele. E aí, indignado com isso, ele decide não só exterminar Mordecai, mas exterminar o povo dele. Então ele quer fazer um pacote completo de maldade e de vingança. Então ele induz
na argumentação, o rei Assuero, também conhecido como Xerxes, ou Artaxerxes, há uma divergência aí, mas a Bíblia o chama de Assuero, que é a mesma pessoa. Ele induz Assuero a assinar este decreto, e ele faz melhor, ele tira o anel, que é o anel da assinatura, que tinha uma marca no anel, uma peça no anel, que poderia ser um desenho ou um nome, que era o carimbo, a assinatura do rei. E ele dá o anel sinete para Amã assinar a lei e publicá-la e torná-la exigível pela determinação do decreto do próprio rei. Então, quando ele apresenta a proposta ao rei e os seus argumentos, pronto, o rei se dá por vencido e convencido, e então deixa assinar o decreto que haveria de exterminar os judeus. Essa é a proposta, exterminar os judeus. Amã, como a gente vê pelo contexto do livro, ele era um amalequita. Amaleque é um rapaz que nasce. Vamos voltar. Esaú, o filho de Esaú, Elifaz se casa, se coabita com a concubina de Elifaz, e daí nasce um filho que ele põe o nome de Amaleque. Então, Amaleque e os amalequitas são descendentes do neto de Esaú. É a descendência direta de Esaú. E pelo contexto e pelo o teor bíblico, nós somos levados a entender que havia guardado no coração dos amalequitas, que é um ramo, uma linhagem de Esaú, e esta linhagem guardou no coração mágoa, raiva, inveja, ira, pelo irmão de Esaú, que era o seu tio-avô, não é isso? Que é Jacó ou Israel. Então, essa mágoa de Israel com Esaú gera um desejo de vingança e de animosidade total nesta linhagem dos amalequitas. E eles serão inimigos, como nós lemos no texto, inimigos dos judeus, inimigo dos descendentes de Israel. E isso por toda a sua linhagem. Vão guardando, vão nutrindo. Olha aí, irmãos, como é venenoso a guarda de uma vingança ou de uma chateação no coração. Vai propagando isso de geração em geração e vai alimentando esta maldade, vai alimentando esta ira, vai alimentando esse ódio, vai alimentando essa animosidade e vai gerando uma intriga tão grande, tão maléfica, que a história conta que quando o povo judeu estava entrando na terra para conquistar a terra da promessa, os amalequitas da terra deixam o povo passar e vão lá detrás da caravana e pegam os mais cansados, os que são mais debilitados, que estão andando mais devagar, e os mata traiçoeiramente, e provoca uma chacina no povo judeu, com ira, com maldade, com traiçoeiros,
E a Bíblia relata então que isso aconteceu. Lá em Deuteronômio, capítulo 25, você pode confirmar essa verdade, dessa ferida de vingança que ainda era alimentado no coração daquele povo, daquela linhagem, que não conseguia se desvencilhar. Quanta amargura, quanta maldade, quanto fel foi disseminando de geração em geração. E porque eles fizeram isso, que já tinha essa maldade no coração, eles fizeram esse ataque ao povo judeu, quando ainda peregrino pela terra, os parentes ali, que guardavam essa ira no coração, e promove essa matança de uma forma traiçoeira, Deus dá uma ordem para o povo, dizendo: olha, que vocês se instalar na terra, a hora que vocês se acomodarem, vocês têm uma função, vocês vão exterminar os amalequitas, vocês vão acabar com os amalequitas. Eu não quero mais amalequitas sobre a face da terra. Eu estou te dando autorização e determinação desta incumbência de exterminar o inimigo de vocês. Ocorre que Saul, que teve a oportunidade de fazer isso, ele optou por não fazer. Ele optou por saquear os bens, guardou o rei dos amalequitas, no momento em que ele tinha a oportunidade de cumprir a determinação que havia sido dado anos antes de antes de se apossarem definitivamente da terra. Daí, pelo não cumprimento da determinação de Deus, Saul perdeu o seu reinado e, por consequência, a sua descendência, por conta de não ter obedecido a Deus de exterminar os amalequitas, porque havia uma ordem. E daí vem aquele verso que a gente usa muito, dito por Samuel: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Porque Saul preferiu pegar os despojos para sacrificar a Deus, pensando que neste sacrifício ele agradaria mais a Deus. Deus disse: não é isso que eu quero. O que eu queria que você fizesse, e você não fez, era o extermínio. E porque assim não fizeste, você perde o reino, Saul. Olha como foi sério esta desobediência desse rei que perdeu a oportunidade. O povo de Deus então agora vem sofrer perseguição, vem sofrer o perigo de extermínio. Irmãos, muitas vezes nós somos atacados, você é atacado, eu sou atacado por alguém, ou por alguém, nem é por causa da gente, não somos nós o causador da dor no coração da pessoa que leva ela a ter uma atitude de agressividade, de traiçoeiro, de maldade para comigo, para contigo, para conosco. Nem é a tua atitude que leva a pessoa a fazer isso, mas ele só está desenterrando do seu coração aquilo que já estava lá plantado. E o fato de você viver o evangelho promove uma provocação na pessoa que vai se levantar contra você. Então eu estou te dando uma palavra dizendo assim: descansa, não se preocupe, do tipo, o que foi que eu fiz? Você não fez nada. Há um aterro, há um lixão guardado no seu coração, que talvez venha de gerações anteriores, e a pessoa só faz a manutenção sem quebrar. Por isso que Jesus quebra os grilhões, por isso que ele fala: quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então não se preocupe, o que você fez? Não fiz nada, você não fez nada.
é a maldade que está guardado, o entulho, o lixo, que vem passando de geração em geração, que está sendo provocado pela tua forma santa de viver, pelo teu jeito comprometido de ser, pela tua busca de Deus. Isso vai desencadear, vai desenterrar, e aí ela vai querer promover alguma coisa na sua vida. Eu tenho que te dizer, há muitos amalequitas por aí ainda que acaba fazendo o que Amã estava por fazer ali com o povo. Amã se utiliza então do sistema político e econômico para implantar o seu plano de destruição. E é sempre assim. A dinâmica do mundo, o sistema do mundo corrobora para o ataque. Às vezes a pessoa se embaseia, se alicerça na estrutura desse mundo perdido, e é isso que ele quer, é alicerçar os posicionamentos errados, apodrecidos do coração de quem não tem compromisso com Deus. E Amã, então, se utilizando do sistema político de então e econômico de então, ele faz essa proposta para Xerxes, Assuero. Ele diz: é um povo, referindo-se ao judeu, é um povo que não obedece às leis. O Código Civil diz isso assim, e eles não querem obedecer o que o Código Civil diz. Especialmente nesse ponto aqui, que abre brecha para as imoralidades, para as deturpações do convívio social, para o desrespeito com a vida. Então, é um povo que não respeita a lei, que determina que pode fazer coisas que vão contra a moral, contra a família, contra a estrutura humana. E aí, como se levanta contra isso? Está levantando contra a lei. Mas nós vamos ver que este povo é o povo que dá estrutura de sabor e de edificação para a nação. É esse povo ainda que preserva a realidade do bom relacionamento, da urbanidade, do relacionamento social. É um povo que não obedece às leis. Diga-se, as leis ultrapassadas, as leis deturpadas, as leis que ofendem, magoam o coração de Deus. E aí ele ainda fala no coração do rei, dizendo: olha, eu vou dar 340 toneladas de prata, para substituir a tributação que eles deixarão de ministrar, de entregar nos cofres do rei. Então o cara está tão impregnado, tão obstinado na destruição, que ele dilapida o patrimônio dele, para não deixar ao rei o argumento de, não podemos matá-lo, senão eu vou perder a arrecadação. Ele diz: nem se preocupa com isso, que eu abasteço o rei com a minha riqueza. O rei vai dizer: nem precisa, eu não preciso disso. O rei se convence, sem objeção, porque não tem nenhuma palavra contrária, nenhuma palavra que se levante para contra-argumentar Amã na presença de Assuero. Não tem uma palavra, não tem alguém, uma voz de um justo, que se levanta e diga alguma coisa para o rei. E aí o rei cede ao discurso de Amã, ao argumento apresentado por Amã. E o decreto então é assinado e a sentença é proclamada. Então o extermínio está lançado, está estabelecido. Nenhuma palavra para contra-argumentá-lo. Grava isso aí. Mordecai. Quem é mesmo Mordecai? O primo, o que adotou a Esther. Mordecai, o homem, se levanta, ele se levanta com uma voz e pronuncia uma palavra contrária. Ele é a voz sozinha que se levanta contra um homem de elevada posição dentro do reino de Assuero. Então, Mordecai é o homem que
ousa gritar, ousa se pronunciar, rasga suas vestes, joga cinza sobre as suas cabeças, e uma voz só, alguém já diz, uma voz, uma andorinha só, não faz verão, faz, uma voz faz, começa de uma voz, porque essa é uma argumentação demoníaca, porque quando eu levanto para fazer, alguém vem e me atole, dizendo, sozinho, é mesmo, eu recuo, e porque eu recuo, nenhuma outra voz se levanta, e aqui nós estamos vendo pelo princípio de que, se não tem ninguém, tem eu levanto, e ele provoca a rainha, e chama a rainha a responsabilidade, ele diz para ela, porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro, vai vir o socorro vai vir, de algum lugar, de alguma forma, o socorro vai vir, o socorro virá de algum lugar, virá o socorro, e o livramento para os judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão, se você não se pronunciar, se você não se anunciar, se você não levantar em favor desta obra, desta causa, desta situação, você vai perecer, o socorro vai vir, eu não tenho dúvida, de algum lado virá, o povo vai ser socorrido de alguma forma, mas, quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta, que você foi elevada à condição de rainha, Radassa, será se não é esta a oportunidade, não é este o motivo, não é esta a razão, de Deus ter elevado você, de Deus ter exaltado você, de Deus ter te colocado você, lembra de onde você saiu, você não era ninguém, você não tinha pedigree, você era escrava, sem pai, sem mãe, e Deus te coloca como rainha dos persas, o que você vai fazer com essa posição que Deus te dá, Radassa? Se você não fizer nada, algo será feito, mas você vai perder a oportunidade de ser usada, de ser o instrumento, de ser o pivô da mudança, a você é dado, não abra mão disso. Então, a aplicação que nós temos disso, estamos em tempo todo sob observação, irmãos. Não pense que estamos desapercebidos do mundo, e muito menos do mundo espiritual. Há olhares voltados para você, há olhares voltados para mim. O mundo espiritual está nos enxergando. Os seres espirituais, angelicais e caídos, estão nos observando. As oportunidades em favor do reino, entregue a nós, são constantemente, como um brinde, a cada um de nós. Deus tem dado oportunidades, tem dado situações, que Ele nos coloca, que Ele nos leva, que a gente pensa que levou para algum lugar, e a critério nosso, ou ao nosso próprio projeto. Mas essas oportunidades têm sido dadas para um propósito. Então nós somos elevados a uma posição em que somos elevados com um projeto, com um propósito, com uma finalidade. Então, já derruba aqui o argumento de que eu não preciso estar em lugares elevados. Eu preciso estar, porque ali vai ter o poder da pena, o poder da caneta, o poder da voz de comando, o poder da influência. Então, estar em lugar elevado já é providência de Deus. Então, a pergunta é: como nós estamos gerenciando esta situação? Como essas oportunidades têm sido usadas por nós? Nós temos feito uso das oportunidades para levantar a voz que precisa ser levantada, o posicionamento que Deus quer ver em nossa vida?
Nós precisamos refletir sobre isso, pensar sobre isso. Porque esse sistema, o sistema desse mundo, a forma como ele é desenhado, é construído, as regras deste mundo, elas nos intimidam. As regras deste mundo nos causam um certo recuo de intimidação. Cala a boca, não faça, fique quieto, zíper, olhinho tapado, boquinha fechada. Não tem aquela figurinha lá? Alguém já viu essa figurinha? Dos macaquinhos? Cego, surdo e mudo. Estou quieto, não vi nada. Mas você não viu aquela injustiça? Não vi nada, eu estava olhando para cá e deixa esse negócio para lá. O sistema do mundo nos silenciam, nos cala a boca. E aí a gente é levado a ficar no conforto do palácio, no conforto da posição que nós somos colocados, e a gente pensa que aqui dali mas não é para nos comprar. Foi colocado ali com propósito, com projeto. Martin Luther King diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Tanta coisa errada acontecendo, agressividades, atitudes traiçoeiras, maldosas. E não vi nada, não vou falar nada, porque não quero me meter nessa cumbuca aí. Você percebe a responsabilidade? E percebe que nós fomos chamados, impactados, para fazer a diferença. Nós somos a voz que grita, que proclama, que anuncia, a voz que clama no deserto deste mundo seco, sem expectativa de melhora, porque a criatura geme com desejo de que a criação, que nós sejamos revelados, sejamos exaltados, para ser mudado, para que um cenário novo se instale, se estabeleça. Diante desta provocação, diante deste cenário, Esther decide agir. E aí ela toma uma atitude, ela ora, ela jejua e ela vai. E a fala dela é: se eu tiver de morrer, morrerei. Há um novo comportamento dentro dela. Ontem eu ouvi uma pessoa dizer para mim, para mim e para minha esposa: o meu desejo é ativar a fé das pessoas. Ativar a fé. Esther teve a fé ativada. Ela disse: uau, entendi. Eu estava aqui, enfiada, escondida atrás de um conforto, de um castelo, da beleza dos perfumes. Mas agora eu entendi que não importa a minha razão de existir. Aliás, a minha razão de existir é para ser útil. E esse é o momento. Esta é a oportunidade. Meu povo está com um decreto lançado contra ele. E então eu preciso fazer a intercessão. Eu preciso me apresentar perante o rei. Então o cenário muda. E ela toma ousadia. Porque ela tinha preocupação. Porque a lei dizia que não podia se apresentar na presença do rei se não fora chamado por ele. E de repente ela vai lá e se apresenta, corria o risco de ser morta. E ela disse: você quer saber? Eu estou disposta a correr esse risco, em função, em defesa do meu povo. Afinal, meu povo está com um decreto estabelecido, e eu vou ficar aqui sem fazer nada. E aí ela toma essa atitude, e a vida dela promove que há uma mudança, e aquilo que era a morte
agora tem vida derramado na morte. Há uma mudança na cabeça de Assuero, no coração de Assuero. E Assuero entende, pela voz, pela argumentação da moça, da esposa dele, que ele havia feito uma coisa que não era uma boa coisa. Então ele retrata, ele dá a alternativa do conserto. Não revoga, mas ele altera os termos daquela situação sobre qual o povo dela estava sujeito. Com isso, o descendente de Esaú, entenda-se aqui, Amã, é morto. E o descendente de Israel, entenda, o povo de Israel ganha vida. Volta à normalidade, há um realinhamento, de novo, um novo posicionamento, porque alguém se levantou e um decreto foi alterado. Deus tem um decreto sobre a vida de cada um de nós, irmãos. Eu já estou caminhando para o final. Essa é a dica. Há um decreto de mal, há um decreto de morte, lançado sobre a vida de cada um de nós. Nós nascemos debaixo de um decreto que extermina a nossa vida, um decreto que acaba com a nossa expectativa, com a nossa esperança, com a nossa alegria, um decreto de morte. Há um decreto que paira sobre o povo, sobre as pessoas, sobre você, sobre mim, até que alguém se levanta em favor, alguém decide deixar o seu conforto dos céus, alguém se despiu da divindade, e uma voz só, vem e desce a este mundo, se faz homem, se torna a forma de servo, e se humilha, e recebe a morte de cruz, para rasgar o decreto que pairava sobre cada um de nós. Ele rasgou o decreto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a promissória que era contra nós, foi rasgada na cruz do Calvário. Ele ergueu a voz e ele proclamou vida, ele derramou vida sobre a nossa morte. Então agora no arraial dos salvos, há festa, há alegria, há gozo, há festividade, porque Ele pagou o preço, Ele nos deu vida sobre cada um de nós. Sobre a tua vida está derramado vida, sobre cada um de nós. Deus tem para nós lugares altos, ousadia de Deus para as nossas vidas, posição nova de Deus, exaltação de Deus para aquele que vai exaltar o nome dEle, que vai fazer aquilo que está desenhado para você fazer. Há um projeto de Deus, há um lugar marcado no tempo, há uma posição estabelecida já por Deus, que você tem que estar lá, naquele dia, naquele local, naquele horário, porque Deus vai ser honrado pela glória de Deus dele na sua vida. Ele vai fazer uma obra ali, naquele lugar, naquela situação. Esteja pronto, esteja sensível, esteja disponível. Não se recolha, não se acolhe, não se acovarde. Se disponha para ser usado. Seja ousado no Senhor. Fecha teus olhos. Eu queria que você refletisse sobre o que você está ouvindo e ouviu nesta reflexão. Esse é o tempo que você se reposiciona diante de Deus, dizendo: Deus, eita, eu entendi, eu preciso de uma nova posição. Me ajuda, Espírito Santo. Pede ajuda ao Senhor, se refaz com o Senhor. Vamos adorar o Senhor com o louvor.
Jesus deu testemunho de João Batista, que é o autor desta frase, e ele dizia que ele cresça, que eu diminua. E Jesus vai dizer que dos nascidos de mulher, ninguém é superior a João Batista. Lá no céu, o menor de todos será maior do que João Batista. Aqui na terra, dos nascidos de mulher, João Batista foi o maior de todos. Com os teus olhos fechados ainda, nós estamos já indo para os momentos finais. Estamos falando de decreto, então eu quero anunciar sobre a tua vida, que dos decretos humanos, assinado por homens, eles podem ser revogados, alterados, refeitos, mas nos céus mora alguém que quando ele decreta, o seu decreto é válido e ninguém ousa levantar contra. Então nesta noite eu quero anunciar a você que os céus declara, os céus decreta, os céus proclama uma bênção sem medida sobre a tua vida. A graça de Deus é abundante sobre a vida da igreja, porque Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Há um decreto de vida de Deus sobre a tua vida, há um decreto de vitória, há um decreto de filiação, há um decreto de paternidade de Deus sobre você, há um decreto de vitória, há um decreto de prosperidade, há um decreto de companhia de Deus, companhia inseparável, há um decreto de quem cuida, como quem cuida do jardim, há um decreto de quem protege, como se protege a menina dos olhos. Eu não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu o chamo de amigos. Há um decreto de amizade, há um decreto de fidelidade de Deus, e isso é sobre a tua vida, sobre a vida da tua igreja. Portanto, desvencilhe-se de qualquer coisa, de qualquer lixo, de qualquer podridão, que porventura esteja ainda abrigado no coração. Viva um tempo novo, viva um tempo de glória do Senhor, que a glória de Deus brilhe na sua vida, no seu olhar, no seu rosto, na sua família, nos seus filhos. Essa é a graça de Deus. Você pode ficar em pé comigo, por favor? Deus, contempla aqui, Senhor, corações desejosos de ser alcançados pelo decreto do Senhor. Você entende essa verdade? Isso te diz respeito, faz sentido para você, e você quer anunciar, verbalizar, materializar, externalizar, para que o mundo invisível veja o que vai no seu coração, um desejo ardente de servir ao Senhor, de estar debaixo desta nuvem de glória do Senhor. Se assim é, e você gostaria de fazer isso comigo, levante uma das suas mãos, ou as duas se quiser. Alguém está nesse desejo comigo? Levanta uma das mãos dizendo: eita Deus, me olha aqui, me veja. Alguém aqui no santuário comigo? Amém, amém, amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, que estabelece o decreto de vida sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai, nós entramos debaixo da lei do Senhor, da lei do Deus que pode todas as coisas. Nós agradecemos o ensino da Tua palavra, nós nos alinhamos com ela, nós nos abdicamos de tudo aquilo que não tem procedência no Senhor, para viver o que o Senhor tem para viver em nós.
Nós queremos fazer a grande obra do Senhor. Nós queremos estar nos lugares que o Senhor nos colocar, para sermos ferramentas, instrumentos do Senhor. Que a nossa boca seja a boca que glorifica o Teu nome. Que o nosso coração palpite no compasso do Senhor. Que a nossa mente seja a mente de Cristo. Que as nossas atitudes sejam condizentes com aquilo que o Senhor tem plantado em nossa vida. Que isso seja tão real, tão verdadeiro, que não só o mundo espiritual, também o mundo invisível, mas também o mundo material veja quem somos e de quem somos, para a glória do Teu nome. Nós bendizemos o Senhor por esse tempo. Nós queremos sair daqui esclarecidos, tocados, fortalecidos, com a mente aberta. Que o Teu Espírito Santo esclareça isso em nós. Que haja um bom lugar no nosso coração, uma terra boa para frutificar. Obrigado por esse tempo, obrigado por cada um dos que aqui estamos. Que o Senhor recompense com graça os meus irmãos, minhas irmãs, os nossos amigos, nossos queridos, cada um que esteve aqui. E isso seja tão gostoso, que seja extensivo aos familiares. Leva-nos na Tua paz aos nossos lares. Nos dê uma semana, um final de semana, um final de semanas do mês, um final de mês, já terminando julho, com oportunidades e olhos para entendê-las. Livra-nos das ciladas do inimigo. Promove em nós a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Que a Tua boa mão esteja estendida sobre o Teu povo. Que a graça gostosa, maravilhosa, que nós carecemos de Jesus, seja de uma maneira especial derramado sobre cada um dos que aqui estamos. Que o consolo do Teu Espírito Santo, a intrepidez, a ousadia, o entendimento espiritual do Teu Espírito, destrave a nossa mente. Que o amor do Pai, o amor que nos leva a viver o extraordinário dos céus, que essas verdades estejam a cada um de nós, cada um dos que nos assiste, cada um que nos acompanha. Isso tudo para a glória do Teu santo e eterno nome. Amém, amém, glória a Deus, amém. Deus abençoe.